Boa noite, senhores e senhoras. Chamei esta live para comunicar um pronunciamento oficial da presidência da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil a respeito do tema Intervenção Militar, Defesa da Constituição Federal e do Estado Democrático de Direito e uma mensagem aos guardas civis municipais desse Brasil. Eu quero aqui agradecer a todos os amigos e amigas que vão acompanhar, compartilhar, comentar essa live e esse pronunciamento. Ele será constituído de 4 partes. A primeira parte do pronunciamento, ela será uma abordagem de uma contextualização muito breve da discussão sobre a intervenção militar. A segunda parte do pronunciamento vai abordar o tema central, a intervenção militar. A terceira parte do pronunciamento abordará a defesa da Constituição da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito. E para finalizar o pronunciamento, estarei mandando uma mensagem para todos os guardas municipais do Brasil. Com este pronunciamento, tenho fundamentalmente 2 objetivos básicos. O primeiro objetivo, comunicar para a nação brasileira, para a sociedade brasileira, o nosso posicionamento, a nossa avaliação a respeito do tema intervenção militar. E o segundo objetivo, comunicar para a nação azul-marinho a nossa orientação, a nossa recomendação política. Nesses termos, inicio a contextualização desse pronunciamento. Desde o ano de 2013, o Brasil vive um processo de recrudescimento, insatisfação social, expressada nos grandes movimentos que abalaram e tomaram conta de todo o país. Tendo como pauta, na maioria das vezes, tema como corrupção, violência, prestação de serviços públicos, que potencializavam o sentimento contrário às velhas práticas da política e dos políticos brasileiros. Como um dos resultados dessas insatisfações sociais, tivemos o impedimento de uma presidência da República. Já na sequência, com a assunção do presidente Michel Temer ao poder, o Brasil vive um breve momento de uma relativa estabilidade. Mas foi exatamente no ano 2018 que o tema da intervenção militar retomou o palco político, ganhando espaço nas agendas das instituições, dos políticos, das autoridades e da imprensa. Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, o qual chegou em uma de suas falas pautar o tema da intervenção, políticos influentes ligados também ao presidente da República, chegando a pautar esse tema da intervenção militar, que foi necessário ter um posicionamento do Poder Legislativo, da OAB do Brasil, inclusive de membros do STF que se posicionaram e diversas outras autoridades públicas, civis e membros das Forças Armadas, e a imprensa pautou quase que diariamente o tema da intervenção militar. Dito isto, cabe agora ir para a segunda parte do pronunciamento. Vamos abordar a intervenção militar conforme está na Constituição da República Federativa do Brasil. E nesse quesito, esse tema será abordado em 2 perspectivas. A intervenção militar, conforme o texto do artigo 142, o caput do artigo 142 da Constituição Federal, nós vamos chamar de intervenção constitucional, e também da intervenção na Constituição, no Estado Democrático de Direito. São 2 perspectivas. Do ponto de vista da intervenção militar constitucional, está prevista no artigo 142 da Constituição Federal de 1888. Eu quero destacar o texto
conforme está no artigo 142, que fala o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizada com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema da Presidência da República, e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, a garantia da lei e da ordem. Portanto, que fique muito claro, a intervenção constitucional, ela trata as Forças Armadas e dá os seguintes destaques. As Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. As Forças Armadas são permanentes e regulares. A base de sustentação das Forças Armadas é a hierarquia e a disciplina. O comando supremo das Forças Armadas é a Presidência da República. A missão precípua é a defesa da pátria, seja nas águas, na terra ou no ar, e por iniciativa de qualquer um dos presidentes dos poderes, seja do STF, Poder Judiciário, seja do Poder Legislativo, Congresso Nacional, ou seja da Presidência da República, por iniciativa de qualquer um destes, diga-se de passagem, não há precedência sobre esta prerrogativa. As Forças Armadas também podem atuar na garantia da lei e da ordem, quando os órgãos descritos no artigo 144 da Constituição Federal não derem conta de suas atribuições e competência, havendo um estado de caos social, por iniciativa da Presidência da República, do Presidente do Congresso Nacional e do Presidente do STF, as Forças Armadas podem garantir a aplicação da lei, a manutenção da lei e da ordem. É importante destacar nesse quesito que as Forças Armadas não constituem um Estado paralelo. São instituições da pátria, necessárias, estratégicas, enquanto legalista e pautada no fundamento da hierarquia e disciplina, são legítimas. Portanto, a intervenção militar constitucional tem também dois aspectos fundamentais que eu quero destacar. A defesa dos poderes constituídos. Os poderes constituídos que fala no artigo 142 da Constituição Federal são a Presidência da República, Presidente do Poder Judiciário, Presidente do Congresso Nacional. A missão principal de intervenção é no sentido de garantir o funcionamento pleno desses poderes da República. As Forças Armadas têm essa missão. A segunda missão, garantia da lei e da ordem, quando solicitada por qualquer um desses presidentes, sem ter precedência de um sobre o outro. Dito isto, passo a analisar também a ideia da intervenção militar, transformando as Forças Armadas num poder moderador. Afirmo inicialmente que esta figura do poder moderador não tem amparo constitucional. Já esteve presente em outras constituições do Brasil, porém, na de 88, não tem previsão. E a intervenção militar, fora dos limites estabelecidos na Constituição, fora dessas bases muito bem claras, estabelecidas no artigo 142, ela se resume a uma absoluta quebra de hierarquia e disciplina, desrespeitando a Constituição, rasgando a Constituição Federal, usurpando e sequestrando os demais poderes da República, e com consequências imprevisíveis. Seria mergulhar a nação numa série sem precedentes de crises e com consequências imprevisíveis para as instituições, para a sociedade e, por consequência, para a economia e para as relações internacionais. Não tem cenário político e institucional favorável e acreditamos na serenidade e no espírito legalista do chefe das Forças Armadas para que não vão entrar
em aventuras pautadas por pessoas ou grupo de pessoas translocadas. Dito isto, parto para a terceira parte do pronunciamento, que é a defesa do Estado Democrático de Direito. E eu quero iniciar fazendo a seguinte máxima: a Constituição da República Federativa do Brasil é a maior autoridade da nação e todos os poderes e instituições devem obediência, respeito e defesa intransigente. A Constituição Federal é a base jurídica forte e fundamento do edifício da pátria. Foi a carta de consenso histórico entre as forças políticas, sociais, corporativas possível naquele dado momento que o país enfrentava e com o objetivo de estabilizar o Brasil naquele momento. Já sofreu diversas alterações, 106 ao todo, e não parou por aí, para corresponder aos novos desafios da sociedade e do Estado brasileiro. No artigo 2 da Constituição Federal fica muito claro que diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são os três pilares que sustentam a República, e a independência e a harmonia são condições estabelecidas e necessárias, uma exigência constitucional que todos os chefes de Estados e demais servidores públicos devem cumprir. E, para tanto, no artigo 37 da Constituição Federal, estabeleceu os princípios norteadores da administração pública. Esses princípios são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O exercício pleno desses princípios constitucionais produz a harmonia necessária e a legitimidade e respeito público e social para com seus agentes. Eu quero aqui destacar, nesse sentido, mais uma frase importante. Os conflitos são inerentes à convivência social e não pode confundir pessoas com instituições. As vaidades, os interesses pessoais ou de grupos podem tornar os respectivos chefes dos poderes constituintes em gestores patrimonialistas quando deveriam ser republicanos. A Constituição tornou a República o Estado Democrático de Direito e, em sua estrutura, estabeleceu os instrumentos de freios e contrapeso para garantir a independência e a harmonia nas relações entre os três poderes. O Poder Legislativo produz leis. O Poder Judiciário, a Constituição, artigo 102, o STF, Supremo Tribunal Federal, é o guardião da Constituição. O Poder Executivo executa as leis. O Estado Democrático de Direito é resultado sustentado pela Constituição Federal e só pode sofrer alterações nos aspectos possíveis por meio de emendas constitucionais e, em sua base mais ampla, por meio de uma nova convocação de uma nova Assembleia Constituinte para esta finalidade. Dito isto, parto para a quarta parte desse meu pronunciamento. Uma mensagem a todos os guardas civis municipais deste país. As guardas municipais são filhas legítimas da Constituição Federal e, portanto, são órgãos fundamentais na estrutura e no funcionamento do Estado Democrático de Direito. Tem suas atribuições regulamentadas pela Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, que traz a sua identidade, uma certidão de identidade. No artigo 3º desta lei, trata dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais e diz: um dos princípios, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Notem que esses princípios estão em harmonia com os princípios constitucionais
descrito no artigo 1º da nossa Constituição Federal, e torna as guardas civis municipais em polícias cidadãs, democráticas, humanas, e essa é a nossa identidade e essa é a nossa orientação. Nesses termos, encerro o pronunciamento. Hoje, sexta-feira, 12 de junho de 2020. Uma boa noite para todos os senhores e senhoras.